nossa escola bíblica dominical, ia falar culto, né? Mas a nossa escola bíblica dominical, pela nossa página no Facebook, que Deus abençoe também grandemente a sua vida nessa manhã. Nosso objetivo nessa manhã é fazermos a exposição de Mateus capítulo 27. O tema da nossa aula é o sofrimento e morte do Rei Jesus. Lembrando que o Evangelho de Mateus tem como objetivo mostrar que Jesus é o Rei divinal, é o Rei eterno. E nós vamos então, nessa manhã, com a graça e o auxílio do Espírito Santo de Deus, fazemos a exposição desse belíssimo capítulo. O capítulo 27, ele apresenta a seguinte divisão. Nós temos do versículo 1 ao versículo de número 31, os fatos que aconteceram antes da crucificação. Temos dos versículos 32 aos 50, os fatos que aconteceram durante a crucificação. E temos do versículo 51 ao versículo de número 66, os fatos que aconteceram após a crucificação e morte de Jesus. É um capítulo extenso, é um capítulo bem grande, e rogamos que o Senhor abençoe-nos nessa manhã. Vamos orar, pedindo ao Senhor Deus que nos dê graça e capacitação para expormos fielmente a palavra do nosso Deus. Pai, te louvamos pelo privilégio que o Senhor nos concede de estarmos nessa manhã em tua casa, e rogamos, ó Deus, a tua bênção para a exposição da tua palavra. Fala, Senhor, ao nosso coração, ilumina, Senhor, a nossa mente. Dê-nos, ó Deus, clareza e compreensão daquilo que haveremos de estudar nesse dia. Oramos, ó Pai, em um nome de Jesus. Amém. Muito bem. Amados irmãos, nós temos então, no primeiro bloco aí, o suicídio de Judas, que vai do versículo 1 ao versículo de número 10, apesar que o versículo 1 e 2 são uma introdução. E sobre o suicídio de Judas, nós queremos destacar aqui 5 fatos que nós julgamos ser importantes. Primeiro, a causa do suicídio de Judas. Então, conforme a narrativa bíblica, Judas, ele tirou a sua própria vida porque ele havia traído um inocente, ele traiu o nosso Redentor Jesus Cristo. Segundo, o sentimento do suicídio por parte de Judas. O texto mostra claramente que Judas, ele sentiu no seu coração remorso. Judas não se arrependeu do ato de sua traição. Um ponto que eu quero defender, e eu chamo a sua atenção aqui, é uma importante distinção entre remorso e arrependimento. Guarde bem isso, uma diferença importante entre remorso e arrependimento. O remorso e o arrependimento, ele possuem algumas semelhanças. Primeiro, tanto a pessoa que é tomada pelo remorso, quanto a pessoa que é arrependida daquilo que ela faz, ela sente uma profunda tristeza pelo que fez. Tanto o remorso quanto o arrependimento são semelhantes a isso. Traz uma profunda tristeza naquilo que fez. Mas o mais importante é nós destacarmos aqui a diferença entre o arrependimento e o remorso. Por que o texto afirma que Judas sentiu remorso? Porque ele foi e tirou a sua própria vida. O arrependimento, ele nos aproxima de Deus. Essa é a grande diferença. Quando uma pessoa ela está arrependida daquilo que ela faz, ela não se afasta de Deus como Judas fez, mas o arrependimento nos aproxima de Deus. E a gente pode estabelecer um contraste interessante entre os apóstolos. Nós temos, por exemplo, a figura de Pedro, que Pedro ele traiu Jesus, vocês lembram disso? 3 vezes ele negou a Jesus, e ele se arrependeu. Por que nós afirmamos que Judas se arrependeu? Porque posteriormente ele se dispôs a servir a Deus. Judas, por sua vez, não. Ele sentiu remorso, e a sua tristeza, o seu desespero, levou-o a tirar a sua própria vida. O arrependimento produz salvação. E lembremos que
parte da mensagem de Cristo vem justamente trazendo essa afirmação: arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, agora eu vou abrir aqui uma nota de rodapé, vou sair um pouquinho aqui da temática e abordar um aspecto da teologia importante. Não há salvação sem arrependimento. Vou repetir isso aqui: não há salvação sem arrependimento. Uma das primeiras obras que o Espírito Santo de Deus produz no coração do eleito é o arrependimento. Arrependimento em que sentido? No sentido holístico, no sentido total. Eu reconheço a minha pecaminosidade. Eu não me arrependo apenas de um ato, mas eu arrependo da minha vida, das atitudes que eu tomo em vida. Estou falando sobre o arrependimento para a salvação. Então a pessoa, ela é consciente de que ela tem levado uma vida distante de Deus, ela é consciente que as suas atitudes desagradam a Deus, e por ser consciente dessa realidade, consciência essa, destaco aqui, coloco em alto e bom som para os irmãos ouvirem, consciência essa que só é produzida pelo Espírito Santo de Deus, que faz com que o homem se arrependa dos seus pecados. E aí esse arrependimento leva o homem às seguintes conclusões: primeiro, ele é incapaz de levar uma vida que agrade a Deus, por causa dos seus pecados. Segundo, ele coloca todas as suas esperanças em Cristo Jesus, pois sabe que Cristo Jesus morreu na cruz pelos seus pecados. Ele reconhece os seus pecados, ele sabe que nada pode fazer para que se justifique diante de Deus dos seus pecados, e ele deposita então toda a sua esperança em Cristo Jesus, sabendo que Cristo Jesus levou sobre si todos os pecados, e a partir desse momento então ele vive em paz, porque ele sabe que está reconciliado com Deus, não por aquilo que ele fez ou há de fazer, mas ele está reconciliado com Deus pela obra de Cristo Jesus. Então nós podemos afirmar que uma das primeiras coisas que acontece na vida do eleito, daquele que experimenta o novo nascimento, é o arrependimento dos seus pecados. Sem arrependimento, sem a tristeza pelos erros e pelos pecados, não existe salvação. Então essa é só uma nota de rodapé, um ponto importante da teologia que eu queria aproveitar e tratar com os irmãos nessa manhã. O texto também fala sobre o preço do suicídio. Judas vendeu a vida de Jesus por 30 moedas de prata, e o texto no versículo 5 fala que Judas, ele tirou a sua própria vida através do enforcamento. Fatos curiosos sobre o suicídio de Judas que eu gostaria de destacar aqui nessa manhã. Primeiro, as moedas não poderiam ser usadas no serviço religioso, eram preços de sangue. Lembremos que quando Judas ele é tomado pelo remorso, ele pega as moedas de prata e ele vai até o templo na tentativa de desfazer o que ele havia feito, e ele lança as moedas aos pés dos líderes religiosos, mas os líderes religiosos não aceitam. E por que os líderes não aceitam? Porque aquelas moedas eram preço de sangue. Lá em Levíticos 23, versículo 18, a palavra do Senhor assim nos diz: não trarás salário de prostituição, nem preço de sodomita à casa do Senhor teu Deus por qualquer voto, porque uma e outra coisa são igualmente abomináveis ao Senhor teu Deus. Deuteronômio 23, 18. Depois, uma interpretação da lei também fez esse acréscimo, que o preço do sangue não poderia ser usado para o serviço religioso. Quanto ao suicídio de Judas, esse primeiro ponto, alguma pergunta? Não? Vamos para o ponto 2 então. Sobre o julgamento de Jesus, nós vamos destacar então aqui 3 fatos importantes. O julgamento de Jesus se encontra
do versículo 11 ao versículo de número 26. Primeiro, é importante que nós entendamos o porquê Jesus foi condenado e quais eram as acusações que apresentaram a Jesus. Então, nós afirmamos que 3 foram os crimes apontados, não que Jesus venha feito, que isso fique bem claro, esses crimes que foram apontados pelos líderes religiosos. Primeiro, perverter a nação, no sentido de inflamar a nação judaica contra os romanos. Jesus, ele foi acusado de rebelde, de incitar a rebelião contra a autoridade romana. Segundo, proibir o pagamento de impostos a Roma, não só subverter a ordem, e é importante rapidamente que a gente destaque aqui um ponto histórico importante. Algo que os romanos preservavam, algo que os romanos davam um grande valor, era a questão da preservação da lei e da ordem. Como o império era muito grande, os romanos então lutavam de todas as formas possíveis, mantinham em ordem os seus exércitos, para que qualquer pequeno foco de rebelião fosse rapidamente abafado, porque um foco de rebelião poderia instigar outros povos a se levantarem contra Roma, e isso poderia ser a decadência do império. Então, qualquer um que se rebelasse contra Roma, rapidamente era morto. Poderia a pessoa cometer outros deslizes, mas que não se levantasse contra a autoridade de Roma. Levantar-se contra a autoridade de Roma, nos tempos antigos, era um crime capital, ou seja, pagaria com a própria vida. Então Jesus, ele foi acusado pelos líderes religiosos de perverter a nação. E terceiro, agora, a afirmação religiosa. Os líderes acusaram Jesus de afirmar ser o Messias, e isso para aqueles líderes religiosos era uma blasfêmia, porque eles jamais aceitariam a condição de Jesus. Jesus não representavam para eles o ideal que eles haviam desenhado do Messias. Os judeus haviam desenhado o seguinte ideal do Messias: um líder, um general de guerra, um homem forte que levaria Israel a novamente exercer a sua hegemonia no cenário mundial, levaria Israel a ser novamente uma grande nação. E Jesus, ele nasce de forma humilde, ele nasce filho de um carpinteiro, e justamente por essa condição social dele, ele então foi desprezado pelos líderes religiosos, que não aceitaram a condição de Jesus. Não era esse o Messias que os judeus esperavam. Eles criam na vinda do Messias, mas eles esperavam um outro tipo de Messias, um outro tipo de discurso, um outro tipo de ação, um outro tipo de movimento. Ok? Então foram essas acusações que foram apresentadas contra o nosso Redentor, e que fique aqui em alto e bom som todas essas acusações mentirosas, todas essas acusações orquestradas pelos líderes religiosos, tomados de maldade, usados por Satanás para atenderem a esse desígnio maligno. Segundo, o povo resolve assumir sobre si a culpa pela morte de Cristo. Nós temos um momento emblemático nessa narrativa, quando Pilatos pede que tragam a ele uma bacia com água, e ele, diante do povo, ele lava as mãos, e a multidão então declara: caia sobre nós essa culpa, caia sobre nós o sangue desse inocente. A multidão clama sobre si a ira de Deus. Terceiro, os judeus executavam os seus criminosos por apedrejamento, os romanos o faziam por crucificação. Então, um ponto importante que a gente destaca aqui é que, de fato, Jesus morreu por meio das autoridades romanas.
A crucificação era uma forma de penalidade, a morte por cruz era uma penalidade aplicada pelo Estado romano. Quanto a essas questões que nós destacamos aqui, irmãos, sobre o julgamento de Jesus, esses 3 pontos, alguém gostaria de comentar algo que não ficou claro? São os destaques que o próprio autor da revista nos apresenta. Não? Ok? Então, vamos aprender 4 lições importantes, agora lições teológicas, lições bíblicas, sobre o julgamento de Jesus. A primeira lição importante que nós precisamos destacar aqui é que a autoridade que Pilatos tinha sobre Jesus foi concedida por Deus. E isso fica bem claro nas palavras do nosso próprio Redentor em João 19, de 10 a 11, quando Jesus diz: então Pilatos o advertiu: não me respondes? Não sabes que eu tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Resposta de Jesus, versículo 11: nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Então, o ponto que a gente destaca aqui é que, se de fato Pilatos fez algo, somente o fez porque Deus permitiu. E essa expressão final que nós encontramos aqui, por isso, quem entregou a ti maior pecado tem. É claro que Jesus não está imputando isso a Deus de forma nenhuma, mas estava imputando ao imperador. Ou seja, quanto maior a autoridade, maior a responsabilidade. Mas o ponto que a gente destaca aqui, meus amados irmãos, nessa narrativa, é que tudo o que aconteceu com o nosso Redentor, tudo o que aconteceu com Jesus, o Messias, aconteceu porque Deus permitiu. E o Pai entregou o seu próprio Filho nas mãos de Pilatos. Isso nos conforta. Nos conforta saber que qualquer que seja a nossa luta, qualquer que seja a nossa adversidade, Deus está no controle absoluto de todas as coisas. Nós não cremos num Deus isento, nós não cremos num Deus indiferente, nós não cremos num Deus alheio à história. E é importante fazermos essa afirmação, porque tem crescido cada vez mais uma linha de pensamento dentro das igrejas evangélicas, que é o chamado teísmo aberto. Teísmo aberto. O que significa o chamado teísmo aberto? Então a gente já precisa fazer o apontamento de alguns desvios teológicos, no sentido de vacinar a igreja, prevenir a igreja contra as heresias. O teísmo aberto afirma o seguinte: não, Deus criou todas as coisas, de fato, Deus criou o universo, mas Deus deixa a história correr de acordo com a sua própria vontade, ou seja, os homens escrevem a própria história. Tem um pregadorzinho famoso, bonito, que está aí fazendo sucesso nas mídias, o tal do Leonardo alguma coisa, né? Cuidado, irmãos, com os vídeos que vocês compartilham, por gentileza, prestem atenção. Às vezes vocês estão disseminando heresias e nem sabem. Então prestem, por favor, atenção naquilo que vocês compartilham na rede social. Esse pregadorzinho moderno aí, Leonardo, cercado por luzes, prega num ambiente moderno e tal, ele é um dos expoentes do chamado teísmo aberto nos dias de hoje, né? Então ele diz: você é o centro de Jesus, você é o centro de todas as coisas, você escreve a sua história, você determina os fatos que acontecem na sua vida. Irmãos, isso é heresia. Então nós não cremos num Deus que deixou a história, que se afastou da história, que abandonou a história, mas nós cremos num Deus que se faz presente na história, que interage na história, e que tudo o que acontece na história acontece debaixo da sua santa, perfeita e soberana vontade. Segundo aspecto importante que eu destaco aqui sobre a morte de Jesus:
Tudo que foi feito por Herodes, Pilatos e pelo povo cumpriu o propósito pré-determinado por Deus. Além de Jesus ter mostrado claramente que a vida dele foi entregada nas mãos de Pilatos, porque Deus assim o quis, o texto também em Atos 4, 27 a 28, diz que o julgamento, a sentença, a crucificação, a sua dor, o seu martírio, tudo aconteceu porque Deus havia pré-determinado que assim acontecesse. Olha só Atos 4, 27 e 28. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, o qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentios e gente de Israel. E olha só o que diz o texto, versículo 28, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito pré-determinaram. Meus amados irmãos, não há nada mais confortante para nós do que a soberania de Deus. E a soberania de Deus, ela é manifesta nesse texto, na morte do seu Filho, Cristo Jesus. Não foram os homens que tiraram a vida de Cristo aleatoriamente. Não foram os homens que agiram sem que houvesse o controle de Deus na história. Mas um ponto importante que eu destaco aqui, por favor, olhem para cá e prestem bem atenção nessa questão, porque eu sei quanto ela é difícil para nós compreendermos. A soberania de Deus não exime o homem da sua culpa. Vou afirmar isso aqui e anote: a soberania de Deus não exime o homem da sua culpa. O texto nos mostra que Deus predeterminou todas as coisas, concordam? Sim ou não? À luz desse texto, alguma coisa fugiu ao propósito de Deus? Mas aqueles homens eram culpados também. Eles não eram inocentes. Eles foram culpados da morte de Jesus. Eles foram responsáveis pela morte de nosso Redentor. Então, eu sei que a nossa atenção, ontem eu estava até falando com a Sônia sobre esse assunto, nós tentamos unir aquilo que é eterno e infinito, mas o que precisamos compreender é que a nossa jornada, ela caminha sobre essas duas realidades: soberania de Deus e responsabilidade humana. E o texto mostra isso aqui claramente para nós. O fato de termos um Deus soberano, que tem o controle absoluto sobre todas as coisas, que governa o universo e se faz presente em cada acontecimento da história, não nos exime das nossas responsabilidades. Pelo contrário, nos conforta em saber que Deus, Ele está no controle de tudo. Nos conforta saber que a vontade do Senhor, ela é perfeita, e nenhum dos seus desígnios pode ser frustrados. Deixa eu colocar isso aqui de um exemplo prático para os amados irmãos, talvez possam compreender melhor. Muitos de nós aqui somos pais, e nós temos a responsabilidade, à luz da palavra de Deus, de pregarmos o Evangelho para os nossos filhos. Essa responsabilidade, ela não é da igreja. A responsabilidade de pregar o Evangelho aos nossos filhos é de quem? É nossa. A igreja, irmãos, prestem bem atenção nisso, a igreja auxilia, a igreja coopera com a educação bíblica que nós devemos dar aos nossos filhos. Nós, como pais, assumimos no batismo e diante de Deus a responsabilidade de sermos exemplos de piedade, exemplos de retidão, de darmos bom exemplo aos nossos filhos. Concordam? Nossa responsabilidade é essa. Mas nós sabemos, soberania de Deus, vamos virar a chavinha agora, que quem converte os nossos filhos é o Espírito Santo de Deus. Quem convence os nossos filhos que eles são pecadores? Quem convence os nossos filhos que a Bíblia é a palavra de Deus?
Espírito Santo de Deus. O novo nascimento é obra do Espírito Santo de Deus. Isso exime a nossa responsabilidade de pregar aos nossos filhos? Isso exime ou tira de nós a responsabilidade de sermos bons exemplos para eles? Vocês entenderam? Como conforta agora a soberania de Deus nesse caso? Nós como pais somos imperfeitos, né? E os nossos filhos não estão aqui, fica só entre nós essa conversa. Apesar das nossas falhas, apesar dos nossos erros, como nos conforta saber que é Deus quem cuida dos nossos filhos? Porque, olhem para cá e pensem comigo, o que seria dos nossos filhos se a salvação e a vida eterna dependessem de nós? Já parou para pensar nisso? Só em pensar nisso eu me assusto. Já pensou nós sermos culpados dos nossos filhos irem para o inferno? Nos conforta saber que apesar das nossas imperfeições, das nossas falhas, Deus pode exercer misericórdia, Deus pode exercer graça e salvar o coração dos nossos filhos. E agora olhem para cá e vamos pensar, em quem é melhor a gente confiar para a salvação dos nossos filhos? Em nossos próprios talentos, na nossa argumentação, no nosso exemplo de vida ou na soberania de Deus? Vamos voltar para a responsabilidade humana agora? Só para a gente pensar, mas isso tira de nós a responsabilidade de ser bons exemplos? Vocês conseguem entender isso, meus queridos? Que a nossa vida, ela caminha por essas duas, o quê? Realidade, soberania de Deus e responsabilidade, o quê? Humana. Nós não podemos cair em dois erros teológicos também. Prestem bem atenção e entendam isso aqui. Não podemos cair no arminianismo, que afirma que o homem ele é totalmente responsável por aquilo que ele faz. E também nós não podemos cair no hipercalvinismo, que tira do homem a total responsabilidade daquilo que ele faz. Nós precisamos encontrar uma posição equilibrada, moderada, bíblica e centrada. E qual é essa posição? Eu não entendo quando cruzam soberania de Deus e responsabilidade, o quê? Humana. Mas eu sei que essas duas verdades, elas direcionam e conduzem a minha vida. O que é da minha responsabilidade fazer, eu sei que devo fazer. E prestarei contas diante de Deus daquilo que eu sou consciente que devo fazer. Terceiro, a morte de Jesus cumpriu as Escrituras. Gálatas 3, de 13 a 14 diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei. Vamos rapidamente entender aqui, maldição da lei. Para alguém ser salvo, era necessário que alguém obedecesse perfeitamente à lei. Alguém é capaz de obedecer perfeitamente à lei? Ninguém é capaz de obedecer perfeitamente à lei. Então é nesse sentido que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Por que Ele se fez maldição? Porque maldito era aquele que morresse na cruz, maldito era aquele que fosse crucificado, porque a crucificação era sinônimo de que aquele que ali estava pregado, ele havia sido condenado pelos seus crimes. Então é nesse sentido que Cristo tornou-se maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Versículo 14: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, e gentios aqui entendamos aqueles que não são judeus, todos aqueles que não são judeus. Por que eu faço isso? Irmãos, prestem bem atenção. O termo gentil, ele vai ser definido na Bíblia à luz do contexto. Nelson, o que eu quero dizer com isso aqui? Nem sempre o termo gentil
vai significar na Bíblia aqueles que não são judeus. Vocês estão me olhando com cara de perdidos? Deixa eu dar um exemplo. Mateus capítulo 18, versículo 17. Alguém, por favor, leia para mim. Mateus 18, 17. Deixa eu dar um exemplo da expressão gentil, que não significa nesse texto aqueles que não são judeus. Mateus 18, 17. Por favor, quem encontrou para nós, por gentileza, leia. Isso, vamos lá. Esse texto aqui é um texto que trata sobre o quê? Disciplina, correto? Se ele se recusar a ouvir a igreja, houve os 3 passos no processo de disciplina: a repreensão individual, depois 2 ou 3 irmãos foram, e o último passo é a igreja. E no nosso caso, o sistema nosso é representativo, são os presbíteros que cuidam da questão. Se ele se recusar, na terceira instância aqui, a ouvir a igreja, considera-o como gentil. E qual é o sentido da expressão gentil publicada nesse texto? Excluído da igreja. Concordam, sim ou não? Vejam que não tem nada a ver com o texto em tela, porque a expressão gentil nesse texto em tela ali significam aqueles que não são o quê? Judeus. Por que eu estou fazendo esse alerta aqui, irmãos? Porque nós precisamos entender, e guarde bem isso, que determinados termos na Bíblia, eles são definidos pelo com. Ficou claro isso para vocês? Então, meu exercício aqui como professor da Escola Bíblica Dominical é ensiná-los também a interpretar a Bíblia, o quê? Corretamente. Então você vai ler gentil no texto, vai perguntar, qual é o sentido aqui? O que Paulo quer dizer? Então, se você for olhar no Evangelho, via de regra, quando se usa o termo gentios nos Evangelhos, refere-se aos incrédulos, refere-se aos ímpios, ok? Sim. Elcio, essa aplicação é paulina. Esse é o entendimento paulino. Mas o que eu estou mostrando, por exemplo, dentro da literatura dos evangelhos, nos evangelhos, via de regra, não se pensa em outra raça, mas se trata. Sim. Então, mas é esse o meu objetivo, explicarmos hoje. Então, voltando aqui para os irmãos compreenderem, quando se trata nos evangelhos do termo gentil, via de regra, fala-se sobre os incrédulos e os ímpios. Quando se trata nas cartas paulinas, é o que o Elcio bem explicou, corretíssimo. Aí se trata de fato, não de judeus, mas daqueles que não são judeus, que é o nosso caso, que nós fomos inseridos dentro do contexto da aliança. Então o que eu quero mostrar para vocês é que quando Paulo faz o emprego do termo gentil, possui um sentido, e quando os evangelistas fazem o emprego do termo gentil, via de regra, sempre está relacionado com incredulidade, com os ímpios. Mateus capítulo 10, quando Jesus manda então seus discípulos pregarem, eles chegam na casa, se alguém receber, seja sobre aquela casa a paz, se não receber, considera-os também como gentios, no sentido também de incrédulos, ok? Só para a gente explicar essa questão do contexto. Quarto, a morte de Jesus foi uma oferta voluntária feita, perdão, aqui está errado, não é por ele, mas é por ele, no tempo exato. Eu digitei ali errado, colocou pro, mas é por ele no tempo exato,
João 10:18, ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Então, mais uma vez, nós entendemos aqui que a morte de Cristo, o sacrifício de Cristo, foi algo voluntário e Ele o fez por amor. E não há maior demonstração de amor do que esta. Cristo, Ele se deu por nós, Cristo se entregou por nós voluntariamente para que nós hoje tenhamos a vida eterna. Ok? Antes de passarmos para o próximo tópico, alguma pergunta sobre a morte de Jesus? Não? Ok? Então vamos para o próximo tópico, a zombaria contra Jesus, versículos de 27 a 31. No versículo 27, por favor, alguém leia para nós. Um irmão ou irmã. Isso. Conforme dados históricos, uma corte reunia 600 soldados. Não sabe se exatamente a corte estava completa, mas historicamente faz-se menção de que uma corte provavelmente era constituída de 600 soldados, chamada a corte romana. Segundo, a atitude desses soldados e de outros que ali estavam era de zombaria e escárnio. Por favor, alguém leia para nós versículos 28 e 29, por favor. Isso. Então, amados irmãos, uma coisa importante, por favor, preste bem atenção nisso, não caiamos no erro de diminuir a dor e a agonia de nosso Redentor. Algumas pessoas, de uma forma equivocada, pensam: Jesus não sofreu tanto assim porque Ele era Deus. Isso é uma heresia. Jesus era homem, semelhante a nós, todavia sem pecado. Então, todas essas dores emocionais, todos esses traumas psicológicos, Jesus ele sofreu. Ele foi tomado em sua alma de uma profunda agonia. Jesus ele foi humilhado, profundamente humilhado. Então nós precisamos compreender que emocionalmente ali, Cristo estava debaixo da mais profunda agonia. Podemos afirmar que todo esse palco, toda essa encenação, despido, vestido com um manto escarlate, tendo colocado sobre ele uma coroa de espinho, é uma profunda afronta, é um atentado à condição emocional de qualquer pessoa. Mas Cristo não sofreu apenas no campo emocional, na sua alma, mas Ele também sofreu agressões físicas. Por favor, alguém leia o versículo 30. Isso. Então, além da coroa de espinho, que era de fato extremamente dolorosa, com um cano batiam na cabeça de nosso Redentor, cuspiam, bofeteavam-lhe a face. O que eu quero destacar aqui é que a agressão
a dor, a angústia de nosso Redentor, ela foi plena. Em que sentido? Ele sofreu na alma e ele sofreu no corpo. O homem, nós sabemos, é uma unidade constituída de quê? De corpo e alma. Nós somos constituídos de corpo e alma. Quando nós olhamos esse relato aqui, amados irmãos, o que nós aprendemos é que de fato as dores e a agonia de nosso Redentor, elas foram plenas. Ele sofreu em todas as esferas. Nós não podemos nos esquecer disso. Quando na ceia, uma aplicaçãozinha rápida aqui, nós somos instruídos em fazer isto em memória de mim. É um momento em que a nossa mente e o nosso coração deve passar pela via crucis. Lembrar dessa cena, lembrarmos da via dolorosa, e lembrarmos dele sendo erguido no madeiro. Não somente pensarmos na ressurreição, e é claro, porque a ressurreição de Cristo traz alegria ao nosso coração, é pelo fato de ter Cristo ressuscitado dentre os mortos, que nós sabemos que também um dia nós que haveremos de ressuscitar. Então é não somente pensar da ressurreição, mas o Elcio também falou isso na semana passada, achei bem interessante, nós nos identificarmos também com o sofrimento de nosso Redentor, não só com a sua vitória, mas identificarmos também com a sua dor. E só lembrando que as Escrituras nos ensina, nós não somos o corpo de Cristo, e o corpo de Cristo não sofreu. Não esperemos algo diferente para nós que somos o seu corpo, que somos a igreja, porque também nós haveremos de sofrer, sermos perseguidos, sermos humilhados, sermos maltratados. Então, a nossa identificação com Cristo, a nossa união com Cristo, ela tem um duplo aspecto. Ela é gloriosa, ela é vitoriosa, porque um dia nós haveremos de ressuscitar, porque um dia nós haveremos de ter um corpo incorruptível, mortal, um corpo glorioso. Então, a nossa união com Cristo, ela é gloriosa, mas a nossa união com Cristo também, ela é dolorosa. Eu sei que o Evangelho moderno quer nos apresentar apenas essa união gloriosa. E a nossa tendência é somente olharmos para essa união gloriosa. Mas para termos essa união gloriosa, primeiro nós temos que ter essa união dolorosa. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Então nós precisamos estar unidos com Cristo em todos os aspectos, na dor e na glória, no sofrimento e na ressurreição. E o que eu entendo hoje e o que o autor da lição apresenta, eu achei bem interessante. A atual zombaria hoje consiste em apresentar um Cristo despido das Escrituras. Irmãos, e a gente precisa ter muito zelo, muito cuidado, para nós não zombarmos de Cristo na igreja, ou anunciarmos um Cristo que pode ser despido das Escrituras. Vamos fazer um exercício aqui, gostaria de ouvir vocês agora. O que seria hoje anunciar um Cristo despido, entre aspas, das Escrituras? Muito perfeito, olha só, o presbítero Antônio Humberto aqui, ele diz que uma forma de nós despirmos Cristo das Escrituras é apresentar um Cristo que garante isenção de dor, que garante vida próspera, que garante plena felicidade, que garante riqueza, sucesso e fama. Isso é zombar de Cristo.
Isso é despir Cristo das Escrituras. Elcio? Perfeito. Entendi. O Elcio que foi muito feliz também na sua fala, no sentido de mostrar, meus amados irmãos, que o seguir a Cristo, o discipulado, também requer mudança e transformação de vida. Não é o só venha como está, mas é você vem como está, mas você também tem que ser o quê? Transformado. Não existe conversão, salvação sem transformação. Vou repetir. Não existe salvação sem transformação. A salvação produz transformação de vida. Se a gente anuncia um Cristo que acolhe as pessoas e permite que as pessoas permaneçam no pecado, nós estamos zombando de sua pessoa, nós estamos zombando de sua obra. Val? Irmãos, a Val aqui fez um contraponto bem interessante. Também nós não podemos apresentar um Jesus que impõe medo e terror nas pessoas, né? Então a Val estava falando que a visão que na infância ela construiu de Cristo era daquele vingador, daquele punidor, daquele que é opressor, um jugo pesado. Não. Então nós precisamos, meus amados irmãos, ler as Escrituras e apresentar o que o Elcio falou. Não é só um Jesus amoroso, um Jesus guti-guti, ursinhos carinhosos, fofinho, e não é também um Jesus vingador, não é um Jesus opressor, mas encontrarmos nas Escrituras o equilíbrio perfeito entre o amor e a justiça, e apresentarmos Jesus como Ele é. Romildo? Romildo, agora você tocou em algo delicado, né, meu diácono? E de fato a palavra do nosso irmão Romildo, ela é muito apropriada. Vamos pensar aqui, não seria também uma zombaria, a partir do momento em que nós sabemos que somos salvos pela obra que Cristo fez, ainda assim alimentarmos e crermos que somos salvos por aquilo que a gente faz? Não seria escarnecer a Cristo? Não seria diminuir a sua obra? Ninguém é salvo por aquilo que faz. Se eu creio em mim, se eu creio que eu sou capaz de garantir a minha salvação por aquilo que eu faço, por aquilo que eu realizo, eu estou zombando da obra de Cristo. Nós pregamos, cremos e afirmamos que Cristo é suficiente. A sua obra ela é completa, a sua obra ela é definitiva, a sua obra ela é perfeita, a sua obra ela é suficiente. E a gente trabalha, e a gente faz, e a gente procura viver em retidão, procura lutar contra o pecado, não para ser salvo, mas é porque nós já fomos o quê? Salvos. Irmãos,
acreditar que o homem é salvo por aquilo que ele faz, pelo seu esforço, concordo com o nosso irmão Romildo, é também uma zombaria à obra de Cristo. Irmã Judite? Sim, perfeito. A agonia do nosso Redentor. A atitude ou a reação de Cristo, melhor dizendo, Getsemane, né, mostra justamente toda essa agonia de nosso Redentor. Muito bem. Isso. O presbítero Cícero está falando aqui que a zombaria também hoje consiste em você distorcer a imagem do Redentor para que você possa, por meio da fé, lucrar, explorar financeiramente as pessoas. Então você apresenta esse Jesus que é um grande intelectual, o maior psicólogo, o que vai resolver todos os seus problemas, o que vai resolver todas as suas angústias. Então você apresenta esse Jesus, você usa do nome de Jesus, porque você está interessado como líder, a ter o maior número possível de membros dentro da sua igreja, para que a sua receita, para que os seus recursos financeiros possam aumentar a cada dia. Isso também é uma zombaria com Cristo Jesus. Irmãos, Dornel, vou passar a palavra para você aqui rapidinho. Por favor, vou com muito amor que eu tenho por cada um de vocês, muito zelo que eu tenho pela minha igreja, mas quero chamar a sua atenção nesse sentido. Não contribua financeiramente para estes programas que zombam do nome de Cristo. Muito cuidado. Não é porque aparece na televisão, não é porque anuncia na televisão, não é porque faz uma oração forte, não é porque tem essa corrente e tal, e que você deve contribuir com esses programas, que você, preste bem atenção, às vezes você está contribuindo para manter um programa que está disseminando mentira e engano para as pessoas. Então não se torne cúmplice das obras das trevas. Então, isso, o presbítero Cícero também está até falando aqui, ó, não somente financeiramente, mas também da audiência. Então assim, irmãos, muito cuidado com essa questão, muito cuidado com isso. Dornel? Irmãos, pensando aqui no Dornel falou, para a gente ir para o próximo tópico aqui, rapidinho, porque eu creio que nós já tivemos um bom tempo refletindo sobre isso aqui. Nós não precisamos ter medo e nos preocuparmos em anunciar o Cristo conforme das Escrituras, pensando que o Cristo da Escritura pode espantar as pessoas. Entendam bem isso.
Porque eu sei que às vezes a gente pode ter medo de afirmar que Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados e a gente precisa se arrepender dos nossos pecados. A gente tem medo às vezes de falar para as pessoas: olha, você precisa se arrepender dos seus pecados, porque Cristo ele veio ao mundo para morrer pelos seus pecados. Se eu falar isso, se eu falar sobre o pecado, a pessoa ela vai se espantar, a pessoa vai se assustar. Irmãos, quem converte é o Espírito Santo de Deus. Prega a verdade, anuncia a verdade, em nome de Jesus. Igreja, não apresenta para as pessoas, para os seus amigos, para os seus vizinhos: olha, vem para a minha igreja, que no momento em que você crê em Jesus, todos os seus problemas vão ser resolvidos. Não faça isso, por favor, em nome de Jesus. Porque você não pode prometer isso, você não pode dar essas garantias. A gente crê que Deus tem todos os poderes para isso? Sim, mas a gente sabe se é isso que Ele vai fazer? Então, o que nós precisamos anunciar? Que Cristo Jesus, Ele morreu na cruz pelos nossos pecados, e que Ele ressuscitou ao terceiro dia, e quem crê nele tem a vida eterna. Esse é o Evangelho, e a gente não precisa ter medo de anunciar essa palavra santa, bendita, porque é o Espírito Santo de Deus que toca no coração do homem, que abre a mente do homem, que faz com que o homem compreenda a verdade. Irmãos, não diminuamos a Cristo, e também nem aumentemos, no sentido de que a Val falou, né? Olha, se você não vir para aqui, você vai para o inferno e tal, porque a pessoa pode estar na igreja com medo de ir para o inferno e vai para o inferno. Você já parou para pensar nisso? A pessoa pode estar na igreja com medo de ir para o inferno e vai para o inferno, porque o medo de não ir para o inferno não leva ninguém do inferno. A gente precisa crer em Jesus. É a crença em Jesus, é a convicção em Jesus que nos dá o que? A vida eterna. Vamos caminhar, irmãos. 5 fatos que nos chamam a atenção nessa narrativa, né? Primeiro, Cirineu, chamado Simão, é obrigado pelos soldados a carregar a cruz. Versículo 32. Era costume dar uma bebida narcótica para amenizar a dor, mas Jesus recusa-se a beber. Então ele sofre de forma lúcida e consciente todas as dores. Então, quando Jesus rejeita aquela bebida, ele está ali rejeitando algo que amenizasse a sua dor e o seu sofrimento, e ele sofre na totalidade da sua alma, na totalidade do seu corpo, as mais terríveis dores. Terceiro, foi colocada uma placa escrita em 3 idiomas: grego, latim, que era a língua dos romanos, e hebraico. 4, 2 ladrões, são crucificados ao lado de Cristo, e aqui nessa narrativa a gente tem ali naqueles 2 ladrões o retrato da humanidade. Um zomba de Cristo: se tu és o Filho de Deus, desce daí e salva-te mesmo. É o que hoje nós encontramos, várias pessoas que fazem assim, que ridicularizam a Jesus, que zombam de Jesus. E o segundo tem um ato de fé, que diz: lembra-te de mim quando estiveres no paraíso, lembra-te de mim quando estiveres nos céus. Então nós encontramos aqui nesses 2 ladrões o retrato da humanidade. E agora vamos pensar aqui, nós nos identificamos com qual desses criminosos? Com o que creu ou com o que rejeitou? É interessante observarmos que os 2 são criminosos, os 2 cometeram delitos, assim como a Bíblia nos afirma claramente que todos os homens são o quê? Culpados. Não há um justo sequer. Os 2 foram condenados, assim como também toda a humanidade está o quê?
condenado. Mas um creu, e porque creu, ele foi o quê? Salvo. Só para a gente destacar aqui, ele teve tempo para fazer alguma boa obra? Não teve tempo para fazer nada por si. Ele apenas o quê? Creu. E porque ele acreditou, ele foi salvo. As frases de Jesus que eu quero destacar aqui em quinto lugar: Deus meu, por que me desamparaste? Versículo 46. Vamos aqui a alguns pontos importantes. O primeiro ponto importante: essa frase não anula a divindade de Jesus. Vou repetir e olhem para mim aqui, importante. Essa frase não anula a divindade de Jesus. Há uma linha errônea de interpretação que diz que nesse momento a natureza divina de Jesus se retira e fica apenas no Calvário a natureza humana. Lê do engano. Em nenhum momento a natureza divina de Cristo se desprende da natureza humana, e até os dias de hoje a natureza glorificada de Cristo permanece ligada à sua natureza divina. Eu não posso dizer que é humana, porque ela já foi o quê? Glorificada. Porque Cristo, ele ressuscitou dentre os mortos, ele aparece aos seus discípulos, e depois, conforme 1 Coríntios capítulo 15, há mais de 500 testemunhas em um corpo o quê? Glorificado. E é esse corpo glorificado que hoje está o quê? No céu. Então é importante que nós entendamos aqui, que Jesus aqui, a sua natureza divina não se desprende da natureza humana, e é só a natureza humana que sofre ali. Não, é a natureza de nosso Redentor, e a natureza de Jesus, ela é única. Só Jesus tem essa natureza, a natureza gloriosa hoje, e a natureza o quê? Divina. E aqui, quando ele se encarnou e viveu entre nós, viveu em perfeita harmonia nele, a natureza humana e a natureza o quê? Divina. Então, por que Jesus dá essa declaração? Porque sobre si ele carregou todos os nossos pecados, o pecado de todos os homens, o pecado de todos, ele carregou sobre si, e ele sofreu, e ele angustiou-se profundamente, porque sobre si carregava os nossos pecados. Lembremos que todos os nossos pecados já estão perdoados, e ele o fez para que nós vivêssemos em perfeita paz. Elcio? Sim, certo. Vamos lá então. Boa, Elcio. Não, vamos lá explicar. O que Cristo, e aqui quando eu falo Cristo, Elcio, as suas duas naturezas presentes. O texto diz que ele desceu ao Hades, e ali no Hades ele anunciou a sua vitória. E após ter feito o anúncio da sua vitória, ao terceiro dia ele ressuscitou. Então não houve um despreendimento das suas naturezas. Esse Cristo humano e divino, ele é sepultado, e em estado glorificado ele desce ao Hades, e depois ressurge ao terceiro dia de forma gloriosa. Então esse é o entendimento que nós temos quanto à questão da obra de Cristo Jesus. Da mesma forma como Cristo ele viveu aqui, na sua morte, imediatamente é o que acontece, também vai acontecer também conosco. O seu corpo deixa de ser humano e passa a ser glorificado,
E é esse corpo glorificado que desce ao Hades e ao terceiro dia ressuscita dentre os mortos. Esclarecido? Isso. Essa obra é feita por ele e pelo Pai. Exatamente. Então, esse processo de transformação é feito por ele e pelo Pai, conforme as próprias Escrituras nos dizem, né? Então, foi isso que aconteceu. Então, ele teve essa transformação em morte, e aí ele, então, passou pelo estado de glorificação. Então, diferente de nós, Elcio, Cristo ele não teve a necessidade de passar pela morte, porque que é a separação entre corpo e alma. Por quê? Porque a morte é consequência do pecado. Logo, portanto, se Cristo não pecou, ele não teve a necessidade de ter esse despreendimento das suas naturezas. O que ocorreu e só ocorre com Cristo, só ocorreu com Cristo, passado, né? Só o seu corpo, ele foi transformado. Não teve. Por exemplo, com quem há de acontecer a mesma situação, Elcio? Com aqueles que forem arrebatados. Então, com aqueles que forem arrebatados, o que o texto diz? Que o nosso corpo há de subir, e nas nuvens nós seremos o quê? Transformados. Então, foi essa transformação que Cristo teve. Ele passou por essa transformação. O humano divino passa a ser o glorificado divino, que ao terceiro dia ressuscita dentre os mortos. Irmã Eunice? Isso. Muito bem. Nós não usamos o termo inferno, irmã Eunice. Nós usamos o termo Hades, conforme o nosso credo apostólico. O Hades é um lugar de sofrimento. Então vamos à explicação aqui, querida. A morte é a separação entre o corpo e a alma. A alma do crente, quando morre, vai para o céu. A alma do ímpio, quando morre, vai para o Hades, que é o lugar de sofrimento. A Bíblia ela não usa essa expressão, ela usa a palavra o quê? Inferno. Mas à luz do Apocalipse, esse lugar de sofrimento eterno, ele ainda não foi inaugurado. Vai ser inaugurado quando o Senhor Jesus vier, pegar Satanás, o falso profeta, o anticristo, seus anjos e os incrédulos, e lançará neste lugar de sofrimento eterno. Da mesma forma, os nossos símbolos de fé definem isso como chamado estado intermediário. Tanto o céu quanto o Hades, irmãos, são os estados intermediários. Os estados definitivos: novo céu e nova terra para os crentes, inferno para os ímpios. Ficou claro? Muito bem. Próximo ponto. João 19:30, quando Jesus declara: está consumado, ou seja, a obra definitiva de Cristo foi plenamente realizada. Irmãos, nós rejeitamos, por favor, guarde bem isso, a tese que é defendida por algumas seitas, de que Jesus ele continua fazendo a expiação pelos nossos pecados em um tabernáculo celestial. Quem defende essa tese são os adventistas, porque houve uma profecia de Ellen White, que é a grande profetisa dos adventistas, afirmando que Jesus voltaria. Agora minha memória me trai, eu não me lembro especificamente qual foi o ano que os adventistas afirmaram que Jesus haveria de vir. Mas como Jesus não veio, o que os adventistas então criaram? Criaram a teoria de que Jesus veio sim, só que ele parou no meio do caminho, Sandra, e ele está num tabernáculo
fazendo ainda a expiação pelos nossos pecados. E aí sim, quando ele terminar essa obra, ele vai vir buscar a igreja. Heresia! A obra de Cristo, ela é plena, ela é completa, ela é definitiva, ela é suficiente e está consumado. É o que nós cremos. Sobre a crucificação de Cristo, 3 fatos sobrenaturais nos chamam a atenção. E por que esses fatos sobrenaturais? Porque cada um desses fatos sobrenatural tem uma lição importante para nós. Primeiro, a cortina foi rasgada, versículo 51. O que isso significa? Que hoje nós, pelos méritos de Cristo Jesus, temos acesso à presença do Pai. Lembrando que na antiga aliança sempre precisávamos de um mediador humano, falho. Na nova aliança nós não precisamos de nenhum mediador humano. Nós podemos falar diretamente com o Pai por meio de Cristo Jesus. E é por isso que nós oramos em o nome de Jesus, porque é o Filho que hoje, assentado à direita de Deus Pai, apresenta a oração dos santos diante do Senhor. Na antiga aliança, ninguém poderia entrar no santo dos santos. Uma vez por ano só o sumo sacerdote fazia a expiação sobre a arca da aliança, sobre a tampa do propiciatório. Agora não. A qualquer lugar, a qualquer momento, nós não precisamos ir a um lugar específico, nós não precisamos ir na igreja apenas para falar com Deus. Nós falamos com Deus em qualquer lugar, a qualquer momento, porque a cortina se rasgou. E é interessante que ela rasgou-se de cima para baixo, num indicativo ou numa lição que Deus estava mostrando, que foi Ele mesmo que abriu, Ele mesmo que concedeu o acesso ao seu povo à presença dEle. Newton. Perfeito, Newton está lembrando aqui que não daria humanamente para um homem rasgar. De fato foi algo sobrenatural, porque ela era muito grande. Segundo, versículo 51 fala sobre o terremoto. Então a natureza se manifesta diante da morte do seu Criador e Redentor. É como a própria natureza se manifesta de uma forma efusiva, porque à luz de Romanos capítulo 8, lembremos que a criação, ela geme, aguardando a sua redenção. Não somos só nós que seremos redimidos. Toda a criação, ela será o quê? Redimida. Tudo será refeito. Então, quando a terra treme, ela reconhece também, ela evidencia também a obra de seu Redentor e Criador. A terra celebra o triunfo de seu Criador, porque ela sabe que porque Cristo ressuscitou, que um dia também todo o cosmos, todo o universo, toda a terra será restaurada. Às vezes a gente tem uma visão tão limitada da obra de Cristo, né? Que a gente pensa só em nós, ou pensamos só na igreja. Essa é uma visão muito pequena, porque a obra de Cristo teve efeito cósmico. Todo o universo foi afetado pela ressurreição de Cristo Jesus. Terceiro, temos mortos que ressuscitam. E o que aconteceu com esses mortos que ressuscitaram? Depois eles morreram de novo. Eles ressuscitaram, mas depois eles o quê? Morreram de novo. Eles voltaram para os seus túmulos, não para os seus túmulos imediatamente. Eles viveram um período de tempo, não sabemos quanto tempo eles viveram, mas viveram um período de tempo. Mas depois, obedecendo a ordem natural, eles acabaram o quê? Morrendo. Ponto. Por que isso? Isso aqui é para nós um sinal claro
de que pelo fato de ter Cristo ressuscitado, também nós haveremos de ressuscitar. Mostra que Cristo venceu a morte, evidencia o poder de Cristo sobre a morte. Então, na crucificação de nosso Redentor, esses 3 fatos sobrenaturais aconteceram para que lições fossem transmitidas a nós, né? Elcio? Isso. E histórica, né? Exato, depois Jesus ressuscitou. Eu creio, pensa, eu não tinha, eu não tinha me atentado para esse fato, Elcio, é verdade, eu não tinha me atentado para esse aspecto aí, mas eu creio que ele então deve ter ressuscitado mesmo ao 3º dia, junto com Jesus, faz mais sentido. Não, acho que não, eu falei isso? Ufa! Não, então o Antônio Berto está lembrando aqui, irmãos, essa ressurreição não é da glorificação, por isso que eu até falei, né, que eles voltaram e morreram de novo. Então, por isso, é a ressurreição física mesmo, assim como foi Lázaro, que ressuscitou e depois ele morreu também como os demais, ok? Mas Elcio, eu creio piamente que de fato aconteceu que quando Cristo ressuscitou, eles ressuscitaram também. Robério? Isso, os arrebatados, eles não passam pela experiência da morte, eles serão transformados nas alturas, né? Muito bem. Eu disse isso, que os arrebatados ressuscitaram? Ah, então tá bom. Não, é que eu fiquei preocupado, porque o Roberto falou do pessoal que arrebatou. Eu falei, mas será que eu falei uma besteira dessa? Então tá bom. Elcio? Vamos lá, boa palavra, né? Esses aí são casos, exceção e não regras. Por isso, Elcio, que são extraordinários. E a ressurreição destes, Elcio, tem como propósito apontar para algo redentivo, né? Mas assim, o juízo não acontece, Elcio, foi boa a sua palavra, imediatamente após a morte do crente. Então, quando o crente morre, a sua alma vai para o céu e ela já entra em estado de aperfeiçoamento, conforme Hebreus capítulo 12, aguardando o dia do juízo. Então é importante que ainda o julgamento não aconteceu, ele há de acontecer. Então, quando a alma do crente morre, ela vai para o céu e em estado de aperfeiçoamento passa a adorar a Deus, aguardando a vinda de Cristo Jesus. Newton? Oi. Claro. Respingou. Ressuscitou. É verdade, é verdade. Não deixa de ser uma verdade, né, Newton? Um excesso de poder. Eu não tenho dificuldade nenhuma em afirmar isso também. Mas eu também creio que há um propósito redentivo aqui. Porque você tem 3 fatos extraordinários: a cortina que rasga, a terra que treme e os mortos. Qual é o propósito disso? Tem propósito. E o nosso objetivo e dever também, podemos dizer assim, é perguntar ao texto o que Deus quer nos ensinar com isso.
Então, à luz dessa pergunta, o que eu creio de todo o meu coração é isso: concede acesso à presença do Pai, a cortina rasga, a terra treme, está aguardando a sua redenção, os mortos ressuscitam, prefigurando algo que há de acontecer na sua plenitude na vinda de Cristo Jesus. Não, entendi o excesso de poder, concordo contigo nesse sentido, tá bom? Irmãos, tá bom. Perdão, desculpa, vamos lá, Tony. Então fala do Tetelestai. Isso. Posso pregar à noite sobre isso? Porque à noite eu vou falar sobre isso. Tá bom. O Antônio Humberto, gente, eu passo fogo aí com ele. Além de perguntar em português, ele pergunta em grego para nós aqui, né? É muita luta. Orem pelo pastor, irmãos. Vamos ficar em pé e vamos orar. Mas eu vou falar sobre isso hoje à noite. Tendo cancelado a dívida, é o texto de Colossenses que eu vou fazer a exposição hoje à noite, se Deus permitir, se Ele não vier antes nos buscar, né? Pai, graças nós te damos, ó Deus, pela obra maravilhosa de Cristo Jesus. Saímos, ó Deus, desse santo lugar, nessa manhã, ó Deus, tomados, ó Deus, de profunda alegria. Glorificamos e exaltamos o Teu Filho Jesus, ó Pai, porque esta obra, ela chegou ao nosso conhecimento pela iluminação do Espírito. Esta obra, Deus, chegou ao nosso coração por meio da fé que o Senhor nos concedeu, ó Pai, e ajuda-nos a permanecer firme, ó Deus, em nossa fé. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos uma vida que glorifique a obra esplendorosa, maravilhosa que o Teu Filho Jesus realizou para nós, ó Deus. Leva-nos, ó Pai, para os nossos lares em paz. Dá-nos, ó Deus, uma tarde de descanso, para que à noite estejamos aqui para adorar a Cristo Jesus, nosso único e suficiente Salvador. Oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amados, ide em paz.